Rei da criação, da terra, céu e mar, fez no céu o teu palácio, toda glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu. Soberano Deus, só tu és Senhor. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, querido Deus, me mostre o teu querer, pois tu és santo, 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 santo. Aleluia ao Senhor da terra e do céu, 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 aleluia ao Senhor da terra e do céu. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Essa noite nós queremos compartilhar rapidamente como tem sido o nosso ministério na congregação da Igreja Cristo é Vida e também os nossos motivos de agradecimento e de oração pelo ministério ali da congregação. A congregação se iniciou em fevereiro, no início de fevereiro, e nós estamos já há 6 meses acompanhando, pregando, ensinando aos nossos queridos irmãos no bairro de Madre Teresa. Nós iniciamos com 5 famílias congregando e hoje, pela graça de Deus, nós já temos 7 famílias congregando, bem como outros visitantes, descrentes que têm ido até a congregação, ido à nossa procura buscando a palavra de Deus, e isso tem sido um privilégio.
para nós. Nós tivemos, claro, em meio a essa pandemia, um momento de recesso, se eu posso assim dizer, onde nós ficamos mais em casa. Maeli teve a grande responsabilidade de editar os vídeos, de fazer vídeos para que pudéssemos disponibilizar para a igreja. Mas em meio a isso também tentamos, de uma forma bem cuidadosa, fazer visitas atendendo às necessidades dos nossos irmãos no exercício de misericórdia. E cremos que não é apenas um dever, mas também um privilégio para nós podermos fazer e agir dessa forma. Então, atendendo às necessidades dos nossos irmãos, tivemos alguns cultos presenciais nos lares, onde a gente pôde então ensinar a passar a palavra de Deus para a glória do nome dele. Ainda há muito a ser feito, há muitos desafios. Nós retornamos hoje também no dia 5/7 no culto presencial. Foi um privilégio rever os irmãos, estar com os irmãos. E aconteceu não na escola, porque a nossa congregação vinha acontecendo na escola municipal ali do bairro de Madre Teresa, mas por conta da pandemia não pudemos fazer na escola, e sim temos o privilégio de entrar na casa dos irmãos ali, é claro, com todo o espaçamento, com todo o regulamento necessário. Tem sido um privilégio, foi um privilégio, uma alegria participar do culto do Senhor, de mais uma EBD, culto, e desfrutar desse momento. Foi um tempo realmente muito bom. Como eu disse, há muito a ser feito, mas o Senhor tem nos abençoado, derramado a sua graça, e por isso nós estamos muito felizes. Sabemos que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, continuará cuidando para a glória do nome dele. A gente sabe e louva ao Senhor pelo que já tem sido feito, sabe que é por meio dele, mas sabemos também que há muito trabalho ainda a se fazer. A gente tem planejado e orado também junto com os irmãos quanto a visitas evangelísticas. Sabemos que as pessoas ali em volta, ali do bairro, nos bairros vizinhos, precisam de Jesus, precisam ouvir da palavra. Esse é o nosso foco também, fortalecer os irmãos ali, como o Mateus já falou, fortalecê-los, e que haja crescimento no meio de nós, haja conhecimento da palavra, e isso possa alcançar outros. Louvamos também ao Senhor, porque sabemos que vocês oraram quanto às cadeiras que a gente necessitava para as nossas reuniões, e o Senhor usou ali a vida de alguns irmãos para doar essas cadeiras. Então, louvado seja o nome do Senhor. Saibam que as orações de vocês estão sendo respondidas quanto ao ministério ali na congregação. Amém. E antes de encerrarmos, eu quero compartilhar com vocês um pedaço, uma parte, o início do Salmo 103, versículo 1 e versículo 2, que diz: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nós somos fracos, imperfeitos, mas nosso Deus é gracioso e misericordioso, tem nos usado, e são muitos, muitos os benefícios que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre os seus filhos, sobre aqueles que ainda não foram alcançados, ali no bairro de Madre Teresa. Por isso pedimos, ore por nós, ore pela igreja, ore por essa congregação, para que o Senhor nos dê o privilégio, a oportunidade de plantar uma igreja nessa cidade, uma igreja bíblica que serve ao Senhor, para a glória do nome dele. E a seguir, então, você vai poder pausar o vídeo, acompanhar os nossos motivos de oração, ler os nossos motivos de oração, e então pausar o vídeo e orar juntamente conosco. Que Deus seja louvado, que a glória seja ao nome do nosso Senhor, e que Deus os abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite, família Cristo é Vida. Boa noite a todos que estão conosco hoje. Bom, estamos aqui hoje, culto de missões, para compartilhar também da palavra do Senhor, esse assunto que é um assunto de interesse eterno, como toda a palavra do Senhor. Mas quando se trata de missões, certamente o desafio ele é maior, porque nós fomos alcançados por missões como igreja e temos essa grande tarefa em volta de todo mundo. Bem, eu quero compartilhar com vocês hoje
quero compartilhar com vocês o Sermão do Monte, tá? O Sermão do Monte numa perspectiva missionária. Portanto, você pode abrir a sua Bíblia, não vamos ler todo o Sermão do Monte, mas pode abrir lá no capítulo 5 de Mateus. Eu quero compartilhar com vocês especificamente o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, tá bom? Então, abra a sua Bíblia e eu vou ler inicialmente alguns versículos para introduzir o assunto e depois nós iremos abordar todo esse capítulo praticamente em cada um dos seus versículos, tá? Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, na minha versão diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, aí nós vamos agora lá para o versículo 13, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Amém. Então, com esse texto eu quero introduzir nossa palavra, nossa mensagem missionária de hoje, o Sermão do Monte, numa perspectiva missionária, especialmente aqui o capítulo 5, tá bom? Então, o Sermão do Monte é o primeiro de 5 sermões, ou de 5 palestras, ou de 5 discursos que Jesus faz em todo o Evangelho de Mateus. Então, é o sermão, a palavra introdutória desses 5 que o Senhor faz aí. E Jesus, no próprio texto, diz aqui, o versículo 1 que nós lemos, ele toma uma postura de rabi, de mestre, né? Que naquele período e naquela cultura é muito diferente de nossos dias hoje. Diz aqui que Jesus subiu ao monte e como se assentasse. Então, o rabi, o mestre, ele se assentava enquanto os demais que iam escutar tinham que ficar em pé. Hoje nós vemos uma cultura completamente diferente, né? Quem vai ensinar fica em pé e quem vai escutar fica sentado. Mas é mais um comentário para nós entendermos. Isso era um sinal de que Jesus era mestre, que ele estava ali ensinando para os seus discípulos e também para aquela multidão. Eu quero compartilhar com vocês 2 exortações e 2 comissões nesse texto que nós lemos e no paralelo aí do capítulo 5, tá? Então são 2 exortações e 2 comissões que nós vamos compartilhar com vocês numa perspectiva missionária e vou também tomar algumas partes do comentário do Dr. Lloyd Jones, que tem o seu livro sobre o Sermão do Monte, onde eu peguei algumas e quero então dar referência, citar como fonte. Primeira exortação é a exortação aos discípulos. O próprio versículo que nós lemos inicialmente, o versículo 3, e o versículo 13 e versículo 14 fala, vós sois sal e vós sois luz. Então, bem no início, Jesus está destacando os discípulos no meio daquela multidão toda. Jesus, na verdade, ele chama, né? Ele chama os seus discípulos e a atenção de todos e sabe que alguns ali ele iria alcançar o coração. O fato é que Jesus ele sempre fez essas distinções, né? Por exemplo, o trigo e o joio, né? É uma forma de nós percebermos essas distinções que Jesus faz. Então Jesus ele dá uma atenção especial aos discípulos e dá uma exortação especial aos seus discípulos, chamando-os para si. E Jesus então lhe diz, né, que vós sois sal e vós sois luz. Essa é a exortação.
vocês devem brilhar neste mundo. O fato de Jesus puxar para si, em João capítulo 8, versículo 12, diz, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então, aqueles que estão com Jesus também refletem essa luz no mundo. Jesus então puxa para si e diz, olha, vocês também são luz neste mundo. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, que eu quero compartilhar com vocês lendo, tá bom? Vocês podem procurar aí na Bíblia de vocês, é um texto bem conhecido. Como eu vou usar esse texto de Efésios algumas vezes aqui, eu quero fazer então a leitura e quero que vocês também marquem aí na Bíblia de vocês. Capítulo 5, versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, erais trevas, mas agora são luz. Então, os discípulos, eles são classificados pelo Senhor como luz, aqueles que Ele separou, tirou da multidão e agora eles estão ali, não mais como trevas, e sim como luz. Assim como o Senhor Jesus brilhou, que fala lá no início do Evangelho de João, que Ele veio ao mundo como a luz e as trevas não puderam contê-lo. Então, o Senhor, assim como Ele brilhou no mundo, Ele também chama os discípulos para serem luz neste mundo. A igreja é o grande diferencial de Deus sobre toda a face da terra, tá? Sobre esse mundo que o Senhor criou, que o Senhor estabeleceu. Então, a primeira exortação, que é a exortação para os discípulos, ela é que os discípulos devem fazer diferença nesse mundo, como sal e também como luz. Mas essa é a exortação, vós sois o sal, vós sois a luz, vocês devem fazer uma diferença nesse mundo. A segunda exortação que nós encontramos aqui é uma exortação a partir desse texto. Lloyd Jones vai dizer que é o lado negativo, né? Vamos pensar dessa forma, porque é a exortação ao mundo em trevas. Ao mundo em trevas. Aparece duas vezes, ou pelo menos duas palavras, no versículo 13 e no versículo 14. Vós sois o sal da terra, que aí diz respeito ao mundo, né? A toda a extensão que o Senhor Deus criou em todo lugar, em todos os territórios, ilhas, continentes, né? Vós sois a luz do mundo. E é interessante observar porque essa palavra mundo aí é o cosmos, né? Então, o plano de Deus chamando discípulos é para alcançar o brilho, a glória, né? É para que realmente seja refletida em todo o universo criado. Mas aqui nós vamos abordar especificamente o mundo, né? O mundo em trevas, sois a luz do mundo. Então, o mundo, ele está em trevas. Uma vez que os discípulos do Senhor são luz, o mundo, naturalmente, está em trevas. E como eu já falei para vocês, lá no capítulo 5 de Efésios, versículo 8, né? Antes vós erais trevas, agora sois luz no Senhor. Então, as trevas diz respeito a essa vida mundana ou essa vida no mundo, tá? Mas essa realidade de trevas, ela é uma realidade espiritual. Mesmo sendo uma realidade espiritual, ela se reflete na vida comum das pessoas. Como? Através da violência, através de vícios, através da impureza, através das várias formas de egoísmo, essa realidade que é espiritual acaba sendo visível, acaba se tornando patente. Todas as pessoas podem perceber. Mesmo estando em trevas espirituais, as pessoas vivem suas vidas normais. E vivem produzindo, criando, crescendo, né? e construindo. A humanidade, né? Inclusive, ela levanta a bandeira de que a ciência e a filosofia humana, ela é capaz de elevar o homem a um nível de paz, a um nível de felicidade, a um nível de bem-estar. Mas, na verdade, não é o que nós vemos. Na prática, não é o que nós temos percebido. Por quê? Porque toda a produção humana, seja filosófica, seja científica, de fato não resolve
as pessoas continuam sofrendo, as pessoas continuam morrendo, seja naturalmente, ou seja pela violência, ou seja pelo suicídio, de várias formas. As pessoas, mesmo tendo todas as formas de filosofias humanas, seja filosofias religiosas, seja filosofias políticas, seja ideologias, mesmo toda a construção humana para o bem-estar do ser humano, não responde à necessidade maior, porque o homem continua sem esperança, continua com medo, continua vivendo apreensivo, continua ansioso, né, que é uma das coisas que vai ser combatida aqui no chamado Sermão do Monte, quando nós lemos uma parte. Bem, o fato é que o mundo é um mundo que vive com o seu dilema, com o seu problema. E o problema é que eles não tratam o real problema da humanidade, nem pela construção científica, nem pela construção filosófica. Então, esses homens, eles podem produzir, mas eles acabam não produzindo o suficiente para a felicidade, para a realização ou para uma transformação desse mundo onde nós vivemos, tá? Então, séculos atrás, a falta da luz da igreja, não estou falando da luz elétrica, né? Mas a falta da igreja brilhar, como o Senhor disse, né? Vocês são luz nesse mundo. Então a falta desse testemunho, a falta dessa diferença de ser luz e ser sal, levou o mundo a buscar de uma forma mais forte, de uma forma mais afincada, a construir a sua realidade, realização através da ciência e da filosofia. Inclusive, nos séculos atrás, nós temos então aí a história mostrando claramente o renascentismo e também o iluminismo, que foram forças humanas que vieram para dar uma resposta a um cristianismo que não era suficiente para aquele momento. Por quê? Porque a igreja estava apática, porque a igreja estava sem brilho, porque a igreja estava sem luz. Mas, na verdade, todas essas construções não responderam, não resolveram a necessidade. É como se a humanidade quisesse levantar, mas não do lugar onde caiu. Levantar, se erguer, mas não do lugar aonde caiu. E nesse período, principalmente do iluminismo, inclusive culpavam Jesus, culpavam a palavra, culpavam o cristianismo pela degradação humana. Até diziam que os séculos, que a humanidade regrediu, andou para trás, era culpa de um cristianismo que prendia a humanidade, prendia o ser humano em uma vida rudimentar. Mas nunca foi assim e nunca será, na verdade, dessa forma, porque embora o mundo tenha sido tomado, englobado por filosofias e ciências humanas, embora tudo isso, nós não temos ainda a solução para as mazelas, para os conflitos, para as enfermidades físicas, emocionais. Até hoje não temos a solução, ainda que tenha sido criadas revoluções contrárias aos princípios da palavra de Deus. Como disse anteriormente, não querem levantar no lugar aonde caíram. Nós cremos na queda do homem e na natureza caída. E isso no pecado, e isso desde o Éden. Toda a construção humana até hoje, para tentar livrar o homem de qualquer mal, é uma tentativa adâmica, é construir uma roupa de folhas, tentando se livrar, tentando escapar de sofrer qualquer penalidade. E isso tudo, como aconteceu no Éden, acontece hoje, é em vão. Portanto, o que nós podemos ver da realidade, a exortação é que o mundo está em trevas. Então, a primeira exortação relacionada aos discípulos: vocês são sal, vocês são luz. Então a exortação é: vocês devem fazer diferença nesse mundo. A segunda exortação, ela é ao mundo: o mundo está em
trevas. Essas são as duas exortações. Agora eu quero compartilhar as duas comissões. A primeira comissão, voltamos aí para o versículo 5, ou versículo 13, capítulo 5, o versículo 13. Então, a primeira comissão que nós encontramos aqui é a comissão de ser sal. O que significa ser sal, né? Vós sois o sal da terra. O sal é algo que promove a diferença, ela é sentida internamente. A diferença que o sal faz é internamente. Vamos pensar num sal comum, né? Nós temos ali um prato de comida, algum pão, alguma coisa. Nós só vamos sentir a diferença, sentir o impacto do sal quando nós colocamos na nossa boca, quando nós atingimos o paladar. Aí nós sentimos. E quando o Senhor fala assim, vós sois o sal, a diferença que o Senhor quer que nós façamos é dentro das pessoas. Então, não é o momento em que eu tenho que falar, em que eu tenho que agir, mas é que eu tenho que viver. Não é o momento de lidar com as pessoas, é o momento de eu ter uma vida realmente cristã neste mundo e isso produzir dentro das pessoas alguma diferença. Isso produzir dentro das pessoas algo de impacto. Nós temos então o exemplo das chamadas bem-aventuranças como um modelo para entender o que eu estou falando aqui sobre ser sal, tá? As bem-aventuranças, do versículo 9, que diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esses chamados filhos de Deus é a ideia de todas as bem-aventuranças, ou seja, a pessoa ela tem uma conduta, ela tem uma vida que internamente as pessoas sentem. Lá na mente delas, elas param e pensam, aquele rapaz é crente, aquela moça é crente, aquele homem é diferente, aquela mulher é diferente, aquela criança é diferente. Ser sal é causar um impacto internamente na vida das pessoas. Tá? E aí nós vamos encontrar em todas as bem-aventuranças essas qualidades de alguém que de fato está promovendo uma diferença interna nas pessoas. Por exemplo, humildes, né? Humildes de espírito. Humilde de espírito é aquele que é um contraste com o religioso que vai para as esquinas das ruas, né, e pelo seu muito falar, quer ser ouvido pelos homens. Os que choram são aqueles que estão esperando ser consolados. Os mansos são aqueles que reagem bem às situações da vida, né, reagem sem fazer barulho, sem estardalhaço, reagem mansamente. Fome e sede de justiça são aqueles que estão esperando para que seja feita a justiça por si. Misericordiosos. Os misericordiosos são aqueles que não punem as pessoas, que não julgam as pessoas, que não colocam um peso sobre as pessoas, ou seja, elas estão quietas. Então observe bem esses detalhes. O limpo de coração também é algo interno. Os pacificadores são aqueles que não buscam briga, são aqueles que não vão atrás de contendas. Tá? E os perseguidos, aí naturalmente mostra que é o elemento passivo, não é o elemento ativo. Então todas essas descrições aqui das bem-aventuranças apontam para pessoas ou para os discípulos como aqueles que são os passivos das situações que acontecem em torno deles. Então eles são observados, eles são pessoas que causam um efeito internamente, como o sal faz, que entra pela boca e provoca, através do paladar, alguma reação. Então, assim, são aqueles que vivem essa comissão de ser sal. Ser sal. São valores internos que têm um fruto eterno, como nós vemos aqui no versículo 12, né? 5, versículo 12. Perdão, não é o versículo 12. É o versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, brilha a luz para que as pessoas vejam. Então, não é
não é a reação aqui do sal, embora aqui está falando sobre luz já, mas do sal é aquilo que é percebido sem nenhuma palavra. Sem nenhuma palavra, tá? O sal é a comissão de ser cristão. É um estilo de vida, onde você estiver. Mas há um problema, porque a parte B desse versículo, que é o versículo 13, que fala sobre o sal, a parte B, ela vai dizer que se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Aí nós temos um problema, né? Não ser sal e ser pisado pelos homens. A questão para mim ela é a seguinte, é não fazer diferença nenhuma e ser ignorado, ser olhado como qualquer outra pessoa do mundo. Isso é ser ignorado. E ser ignorado é passarem por você sem perceber que você é diferente nesse mundo. A comissão de ser sal é um chamado de Deus para nós fazermos diferença nesse mundo sem palavras, sem atitudes que eu vou provocar, mas pelas que eu acabo muitas vezes sofrendo. Em último lugar, nós temos então aqui a comissão de ser luz, versículo 14. A comissão de ser luz. Essa diferença não é mais como a do sal, que é interna, é uma diferença externa. Tá? Eu vou produzir algo de diferente na vida das pessoas externamente. A luz, ela não tem um efeito interno, ela tem um efeito em minha volta, ela tem um efeito no meu caminho, nas coisas que eu vou pegar. Eu preciso dela externamente. E a luz, basicamente, ela tem duas funções. A função de dissipar a escuridão, eliminar as trevas. Se eu clico ali, se eu aperto ali um interruptor, né, acende a luz, eu estou dissipando a escuridão, ela está indo embora. Além de dissipar a escuridão, a luz também ela tem a propriedade de trazer a verdade, de mostrar as coisas como de fato elas são. Se eu abro a geladeira e a luz não acende, eu posso pegar algo que eu não quero ali, porque está escuro, eu posso até encontrar o que eu quero, talvez demore um pouquinho, mas se a luz acende, eu vou direto onde eu quero, porque eu estou vendo. A luz, ela traz a verdade, ela revela a verdade. Assim é a luz, tá? Então, depois de ser sal, nós temos então a comissão de ser luz. E é interessante que o Senhor coloca nessa sequência, porque primeiro eu tenho que produzir um efeito interno, para depois produzir um efeito externo. Porque quando eu falo em ser luz, eu estou falando de confrontamento, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de envolvimento direto com as pessoas de maneira geral. Então nós somos luz causando um impacto real, externo, na vida das pessoas. Mas o ideal é, antes desse impacto externo, é o impacto interno. Antes de ser luz, é ser sal. Tá? Nós temos aqui como exemplo, não só as bem-aventuranças mais ali para ser sal, mas olhando para frente, a partir do capítulo, ainda mesmo no capítulo 5, nós temos aqui algumas questões que o Senhor Jesus coloca, a partir do versículo 21, principalmente. Então ele vai falar, por exemplo, aí sobre homicídio, adultério, julgamento, vingança, amor. E se formos sair do capítulo 5, tem ainda a hipocrisia. E cada uma dessas palavras, elas têm a ver com embate, tem a ver com relação prática na minha vida, na vida das pessoas. E sempre aparece aí um se, né? Sempre aparece aí um se. Por exemplo, no versículo 23, nós estamos ainda no capítulo 5. O versículo 23 diz: se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar. Ou seja, se nós tivermos algum problema com alguém, são embates. É aí que eu tenho que mostrar que eu sou luz. É aí que eu tenho que mostrar que eu sou luz no Senhor. O versículo 29.
Se o teu olho direito te fizer tropeçar, né? E aí no versículo 30 diz, se a tua mão direita te fizer tropeçar. Aqui está falando do caso do adultério, né? Então, se o nosso corpo nos faz pecar, é claro que a gente não tem que cortar a mão nem arrancar o olho. Isso é apenas uma ênfase que é dado para mostrar o quanto o Senhor repudia o pecado. Mas aqui nós encontramos várias orientações do Senhor práticas desses embates, dessas situações da nossa vida. No versículo 41, ainda no capítulo 5, tá? Diz assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2. Então sempre essa palavra se como uma orientação do Senhor. Eu vou parar aqui, mas existe uma série de orientações do Senhor nessas questões dos embates da vida, nessas questões práticas que nós devemos considerar que nós realmente temos com vários níveis de pessoas, seja no contexto familiar, seja no contexto do trabalho, seja no contexto de vizinhos, seja no contexto da comunidade, ou às vezes pessoas que nós nos deparamos, que nós nem realmente nos relacionamos, nem conhecemos. Então essa é a comissão da luz, é a comissão de provocar alguma reação, alguma atitude externamente, é o confronto. É o momento do embate, é o momento que você fala, é o momento que você de fato faz. Mas isso só vai provocar no mundo perdido, no mundo em trevas, alguma coisa boa, se antes de você falar, se antes de você agir, antes de você ser luz, você primeiro ser o quê? Sal. Sem palavras, sem atitude, ser visto com um bom testemunho em tudo o que você faz. Porém, como eu havia dito, assim como ser sal tem um pequeno problema no final, que é não ser reconhecido ou se tornar uma pessoa ignorada e ser pisada, não ser percebido, há também uma dificuldade aqui no caso da luz. A parte B do versículo 14 vai nos falar sobre isso exatamente. Você pode observar lá comigo, na parte B do versículo 14. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina a todos que se acham ou se encontram na casa. Bem, qual é o problema da luz? O problema da luz é que ela não pode ser escondida, ou não deve ser escondida. E se você, como luz que deve ser, na hora de manifestar, na hora de falar, na hora de agir com relação a várias situações da vida, inclusive como essas que foram colocadas aqui, né, sobre homicídios, adultério, juramento falso, vingança, amor ao próximo, ainda tem hipocrisia, relação aos bens, sobre 2 senhores, sobre a ansiedade da vida. É essa hora que você tem que ser luz. Mas se nessa hora alguma coisa cobre você, na hora de falar, na hora de agir, talvez a vergonha, o medo, talvez, sei lá, você tem um ímpeto maior a pecar do que a agir de uma forma correta. Então isso é um alqueire que é colocado sobre a luz e abafa a luz, e você então não manifesta a luz neste mundo. Não é algo diferente, não produz algo diferente nesse mundo. Portanto, a comissão da luz é a comissão de falar, é a comissão de fazer, enquanto que a comissão do sal é a comissão de ser, tá? Mas só funciona a comissão da luz se você primeiro viver a comissão do sal. Você primeiro tem que ser, para depois você fazer. Você tem que primeiro causar no mundo um impacto interno, na mente e no coração, ao ponto de perguntarem por que essa pessoa é tão diferente, por que ela é tão boa, para que depois você possa dizer, eu sou assim porque eu tenho Jesus. Depois de você causar um impacto diferente, você então pode causar um impacto de falar e de fazer. Essa é a comissão do sal e a comissão da luz. E o problema
de ambas também. É você passar a vida sendo ignorado ou passar a vida se escondendo. Isso não deve nunca fazer parte da nossa vida. Concluindo, então, o que eu quero questionar a nível de aplicação conosco é o seguinte, pensando na nossa missão neste mundo. Primeiro, lembre-se, Jesus escolheu você no meio da multidão. Que privilégio, hein? Que privilégio nós temos. Saber que Jesus falou, vocês são sal, vocês são luz. Nós fomos tirados do meio da multidão para sermos sal e para sermos luz. Mas não esqueça também que há um mundo em trevas que precisa de nós. Ninguém vai resolver o problema do mundo se não for através de ser sal, ser luz sobre este mundo onde nós estamos. Então, não pense que é um desperdício na sua vida você brilhar, você dar um sabor diferente nesse mundo. Não se esconda, tá? Não passe despercebido. Não se esconda. Pelo contrário, se importe verdadeiramente com as pessoas. Ore pelas pessoas. Se aproxime para ser uma bênção na vida das pessoas. Essa é a missão do sal, essa é a missão da luz neste mundo. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto de missões, já orando, já encerrando, agradecendo a Deus por essa oportunidade de lembrarmos da nossa congregação, de lembrarmos de tudo que implica esse trabalho, claro, tendo uma dificuldade maior por conta dessa pandemia e desse afastamento social, mas nós temos como trabalhar e trabalhar muito para que as coisas encaminhem. Orar pela vida do Mateus, da Maeli, de todos esses irmãos lá. E orar, encerrando esse nosso culto de hoje, agradecendo pela palavra. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por termos essa boa oportunidade de pararmos como igreja e podermos refletir sobre a comissão de ser sal e de ser luz. E também a exortação de que nós somos a luz deste mundo. A exortação de que esse mundo está em trevas. Ajuda-nos a considerarmos isso, Pai. Por favor, desafia o nosso coração para não sermos ignorados e não nos escondermos, mas pelo contrário, fazer valer a diferença de ser sal, a diferença de ser luz na nossa geração. Abençoa a nossa congregação, a vida do Mateus, da Maeli na liderança, bem como todos os irmãos. Obrigado, Pai, por esse tempo. Guarda-nos e guia-nos segundo a Tua boa mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor estejam sobre nossas vidas nesses dias, até a gloriosa vinda do Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém.